A testemunha viva da tortura e das execuções do exército na ditadura militar é um ex-espião das Forças Armadas que contou a sua história e a Juliana Dalpiva, do UOL, divulgou nesta terça-feira, 19 de abril de 2022. Este é o assunto principal do meu vídeo de hoje, porque já era o assunto principal de ontem e continua hoje, porque é a confirmação por uma testemunha ocular que estava do lado dos torturadores, que volta agora à baila. A Juliana Dalpiva registrou o depoimento do ex-soldado da Brigada de Paraquedista na Vila Militar do Rio de Janeiro, Valdemar Martins de Oliveira, de 70 anos. Valdemar Martins de Oliveira foi para a mesma brigada na qual serviram Jair Bolsonaro, capitão da reserva e presidente da República, e o seu compincha, desde então, Fabrício Queiroz, subtenente reformado como ele, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e autor de falcatruas no gabinete do filhote, indicado pelo Jair, Flávio Bolsonaro, na Alerj, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Pois bem, o Valdemar Martins de Oliveira contou, e o UOL publicou, que em 1968 ele era um espião da ditadura militar lá na Brigada Paraquedista e viu quando João Antônio e Catarina Abiessab, da Aliança Libertadora Nacional, grupo de esquerda radical que pegou em armas contra a ditadura e era liderado por Carlos Marighella, protagonista do filme que está em cartaz do Wagner Moura, quando viu o casal ser assassinado. Durante todo esse tempo, a versão oficial é que o casal tinha morrido num acidente automobilístico. O presidente da Academia Brasileira de Letras, o Merval Pereira, escreveu um artigo, Nunca Mais, no jornal O Globo de hoje, no qual ele disse que agora já não há mais dúvidas, né, do que o negacionismo da tortura e dos assassinatos no regime militar aconteciam, não eram invenção dos comunistas da esquerda, como vivem apregoando aí os Bolsonaro, a família e os puxa-saco em geral desse despresidente da República. Pois é, eu diria também aqui para vocês que essa confirmação nega 58 anos que nós somos obrigados a engolir, sem rejeitar, ordens do dia de comandantes militares exaltando os feitos democráticos do golpe de 64, que foi dado pelos americanos, conforme registra o documentário O Dia que Durou 21 Anos, de Camilo Tavares, filho de Flávio Tavares, que ouviu inclusive o mesmo historiador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que agora revelou os áudios do Superior Tribunal Militar, dos ministros do STM, se referindo a torturas e mortes, principalmente o general Rodrigo Otávio, o brigadeiro Júlio de Sabiá-Rembá, entre outros. O vice-presidente da República, o general Mourão Filho, tentou bancar o engraçadinho com o cadáver dos outros e disse: aquilo é história, já estão mortos, vamos desenterrar? Não. Se é história, então é verdade. O general andou mentindo e continua mentindo até hoje quando elogia torturadores, como foi o caso do torturador Brilhante Ustra, que era coronel do Exército e que também é endeusado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que fez isso inclusive no voto a favor do impeachment de Dilma no Congresso. Isso não quer dizer que todo militar está a favor dessa mentira. O general Santos Cruz, que foi colega do Bolsonaro na Academia Militar de Agulhas Negras, em Resende, no estado do Rio, disse aos jornais
que a tortura e a execução são imorais, não podem ser praticadas nem apoiadas. Agora, o Mourão, quando disse que era história, reconhece que a tortura é história, é verdade, como ninguém que tem o mínimo de juízo e que não é negacionista nem direitista radical acha que é. Acha que não é. Pois bem, eu quero também lamentar neste dia de hoje profundamente a incompetência da polícia, das polícias dos estados do Paraná e de São Paulo em dois casos. No caso do Paraná, do governador Ratinho Filho, bolsonarista, como o pai, que é apresentador do SBT, há 2 anos foi desencadeada uma operação policial na cidade de Guarapuava sobre o primeiro comando da capital. 12 integrantes do PCC foram acusados por associação à organização criminosa e tráfico de drogas e identificaram outros 42 que já estavam presos no estado e na cadeia pública do município. O caso continua até agora sem resolução. A polícia, com helicópteros sofisticadíssimos, com detectores de calor, em procura dos 30 bandidos e não prenderam ninguém. Prenderam um cara lá suspeito, né, de ter vendido armas para ele, mas os bandidos mesmo, nada. Também não foi preso o feminicida que tentou matar a ex-mulher, 2 filhos dele com ela, um filho de outro relacionamento e o namorado, num acidente que não era acidente, num incidente provocado por uma batida de carro e depois pegou uma barra de ferro para tentar agredir a mulher. E a polícia não apenas não prendeu, porque o cara não se entregou e, além do mais, está esperando que ele reconheça que realmente bateu o carro, que é uma imagem que todo mundo já viu. É a polícia de João Dória e de Rodrigo Garcia. Mas que porcaria de polícia, hein? Pelo amor de Deus. Que porcaria de segurança o Brasil vive hoje, né? Por falar em porcaria de segurança, não é só na segurança não, na educação também. O desgoverno Bolsonaro travou as obras em 434 mil escolas no país, mas continua liberando as verbas para prefeitos aliados, inclusive algumas em que há suspeitas muito profundas e corretas de propinas de 2 pastores, Gilmar Santos e Aurimar Moura, que não eram funcionários do MEC, que nunca foram, né? E também é um caso policial que remonta ao passado. A doleira que foi delatora premiada na Lava Jato, cumpriu pena, foi presa agora em Portugal por tráfico de drogas. Tem aquele ditado que diz que o criminoso sempre volta ao local do crime. Nelma Kodama veio mostrar que o criminoso sempre volta também ao crime. Bom, para não dizer que eu não falo mal da oposição, um fato interessante de ontem foi que o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que perdeu as prévias do PSDB para o João Dória, e continua aí fazendo o jogo agora bastante suspeito em relação à terceira via, divulgou uma foto de uma reunião que ele teve com Paulinho da Força e uma terceira pessoa que ele eliminou. A terceira pessoa é Aécio Neves, o dono de metade do PSDB, outra metade é do João Dória, e que apoia o Bolsonaro. Ou seja, o Eduardo Leite agora é suspeito de fazer o jogo do Aécio Neves, o jogo do Bolsonaro. E com isso ele repete um acontecimento histórico de muita importância. Joseph Stalin eliminou Lev Trotsky, seu inimigo, de uma fotografia que prova a proximidade do Trotsky com Lenin na Revolução de 17, na Rússia, que criou a União Soviética. E esse fato ficou conhecido, né? Conhecido pelo mundo inteiro, e o Eduardo Leite agora pode ganhar. Pode, inclusive, até mudar o nome para Eduardo Stalin Leite, é o que eu sugiro. Sugiro, então, agora a você que nos siga aqui e ouça e veja
a entrevista da semana com o senador do PSDB, José Aníbal, do PSDB de São Paulo. José Aníbal denuncia o monetarismo da política brasileira e também o Dois Dedos de Prosa, minha amiga Nelly da Pinhon, da Academia Brasileira de Letras, a respeito de duas amigas dela, a Clarice Lispector, a Raquel de Queiroz, aliás, três, e a Lígia Fagundes Telles, que morreu nesses dias aos 105 anos, embora todo mundo pensasse que ela só tinha 98, imagina só. Olha, os dois programas são imperdíveis. Se eu fosse você, eu via. Bom, direto ao assunto. Em pé.